Salve pessoal, tudo beleza? Tudo jóia? Continuando aqui, né, falar sobre os atletas da temporada 2023 do Anápolis, né? Primeiramente, quero agradecer a participação de vocês, né? O nosso vídeo está chegando em mais pessoas, o pessoal está assistindo, está curtindo, compartilhando, então agradeço bastante a participação de todos. E complementamos, vamos ao ataque, né? Eu demorei um pouquinho para produzir esse vídeo porque tivemos mudanças nessa semana. Depois da derrota, né, no jogo amistoso ou no jogo treino do Anápolis para o Brasiliense por 3-0, o Anápolis dispensou alguns atletas. Alguns desses atletas eu nem citei, né? E outros, né, que até mesmo que eu citei, por exemplo, o goleiro Gabriel Galo, né, que eu já tinha falado que ele estava no Anápolis, ele foi dispensado. Além do Fernando, que eu não tinha citado nos outros vídeos, o Otávio também, que eu tinha citado, já saiu, e também o Alan, né, que foi citado, que não foi citado, na verdade. Já tinha gravado, mas quando eu vi que saiu, eu editei, recortei e mandei sem. Agora vamos falar sobre os atletas, né, que continuaram, né, do ataque, do meio de campo ofensivo, e também os que chegaram. Então, mais atualizado que nunca agora. Hoje é dia 3 de janeiro, então vamos sapecar aqui para vocês ficarem atualizados aí no elenco do Anápolis. Como eu falei, vamos falar do meio de campo ofensivo e atacantes. Primeiramente, gostaria de falar do Douglas. Douglas, que é o jovem de 21 anos, né? Ele é uma aposta do Anápolis, é um meia ofensivo. Ele pode jogar tanto no meio campo, como é ponto para as beiradas, né? Ou como segundo atacante. O Douglas, que tem 21 anos, 1,76 m, 65 quilos, passou pelo Criciúma no Sub-19, passou pelo Botafogo da Bahia, Petrolina, né, do Sub-20, passou pelo CSE, Juazeiro e vem, né, da última equipe, o Vila Rica, que jogou pela segunda divisão do Campeonato Cearense, né, jogando 5 jogos e fazendo um gol. Então esse é o atleta Douglas, né, que vai estar com a gente aí. Vamos lá? Continuando, tem um atleta novo chegando aí. É novo, porém, é o antigo conhecido da torcida do Anápolis, que é o Ariel. A diretoria ainda não anunciou, porém, né, está fechado. Ele está chegando essa semana. Possivelmente ele chega hoje, dia 3 ou amanhã, dia 4. Então, é um atleta que a gente já conhece, né? O Ariel, que passou pelo Anápolis na última temporada, um jovem de 24 anos, que fez sua base no Ipiranga do Rio Grande do Sul, né? Até os 18 anos. Dos 18 aos 20, passou pelo Internacional, fazendo a base no Internacional de Porto Alegre. 20 anos em diante, ele passou pelo Lajadense, depois ele teve uma passagem também pelo Grêmio Porto Alegrense, retorna para o Lajadense fazendo 15 jogos numa temporada, na outra fez 24, fez 4 gols, teve uma rápida passagem pela equipe do São Luís, do Rio Grande do Sul. Em 2020, passou pelo Juventude, jogando 4 partidas e fazendo um gol. Em 21 e 22, né? Ele passa pelo Lajadense, na verdade, em 21, ele passa pelo Lajadense, jogando 14 jogos e fazendo 7 gols. Em 22, no segundo semestre, continua no Lajadense, jogando 13 jogos, fazendo 7 gols. Inclusive, ano passado ele foi artilheiro da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. E passou também pelo Anápolis, né? Jogando 14 jogos e fazendo 3 gols e, se eu não me engano, dando 3 assistências. Depois da Série D pelo Anápolis, ele passa pelo Marília, né? Equipe do interior de São Paulo, jogando 6 jogos, fazendo um gol. Então ele vem para o Anápolis, né? É um atleta que muitos gostam e outros não, né? É um atleta que divide, né, ponto de vista sobre ele. Mas uma coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: é, no meu ponto de vista, ele é um jogador interessante, porém ele oscila, né? A gente espera, ele é um jovem, então acho que oscilar é natural do jovem, mas uma coisa que a gente não consegue negar é o seguinte: faz gol, né? Na trajetória dele, ele sempre tem feito gol, todas as equipes ele faz gol, inclusive, como eu falei, o Anápolis fez 14 jogos, 3 gols e deu 3 assistências, então é um jogador que participa. Nem sempre ele foi titular no Anápolis, porém, né, participou com gols. Então, cabe você avaliar. Eu acho que é um jogador de elenco, não é aquele
grande, na verdade, não que ele não seja. Ele pode ser um grande atleta, mas ele não mostrou, né, na última passagem que ele teve com o Anápolis, ser um atleta diferenciado. Mas talvez esse ano vai ser o ano dele com o Galo aí. A gente torce muito por ele. Espero, né, que ele seja o que a gente precisa. Beleza, Ariel? Boa sorte, seja muito bem-vindo mais uma vez. Torcemos por você, né? E tamo junto aí. Temos um atleta chamado, cadê ele? João Vitor. João Vitor é um atacante pelas beiradas também. Jogador muito importante, vai ser bastante importante para nós no Anápolis, né? João Vitor de 23 anos, né? Jogador magro, né? De 1,80 m. Passou pelo Velo Clube no interior de São Paulo, no ano de, ó, no sub-19 e no sub-20. Passou pelo Independente de Limeira, né, no 2020, fazendo 9 jogos, 2 gols, e 21 fez 12 jogos, 2 gols. Por último, estava no Penapolense, né, no Campeonato Paulista, se eu não me engano, da terceira. E agora vem para Anápolis, né? Ele jogou 13 jogos no Penapolense, agora vem para Anápolis. Pode se jogar de segundo atacante ou de atacante pelas beiradas. João Vitor, 23 anos, jogador importante também. Vem para reforçar nosso Galo, né? A gente espera que seja muito feliz no Galo aí, né? E que ele tenha muito sucesso no Anápolis. Outro atleta interessante que vem para o Anápolis, um jogador de velocidade que joga pelas beiradas, um jovem atleta, porém com grande experiência, é o jogador Andrei Ramalho Casemiro. Jogador baixo, né, de 1,63 m, porém muito rápido. Jogador de muita velocidade. Iniciou sua carreira em 2014 pelo Colo-Colo da Bahia. Após o Colo-Colo, ele passa pelo Bahia, passa pelo Internacional da Paraíba, Ferroviário, Grêmio Horizontino de São Paulo, do Grêmio Novo Horizontino. Grêmio Novo Horizontino. Ele faz 20 jogos, faz 2 gols. Ele é emprestado para o 15 Piracicaba, fazendo 12 partidas. Após o 15 Piracicaba, ele vai para o Deportivo Brasil. Tem uma leve, rápida passagem pelo Crash Catalão, Jacuipense, Vitória da Conquista também em 2020, 21. Em 21 volta para o Grêmio Novo Horizontino, passa pelo Barcelona de Ilhéus e ano passado ele estava no Nova Venécia, que é o time do pai do Richarlison, né? Onde ele faz 25 partidas e um gol. Não é um jogador de fazer muitos gols, porém de participar bastante, que é um jogador de muita velocidade. Então a gente pode contar com ele muita habilidade e correria com esse baixinho aí, que é o Andrei Ramalho. Grande Andrei Ramalho, quer dizer, pequeno Andrei Ramalho, porém muito importante. Falar em grande, hora de falar do gigante Gonzalo. O Gonzalo, que ele mede 2,2 m, que é um grande diferencial dele, é a grande altura, porém é um jogador importante, né? Ele fez a sua base na Ponte Preta, passou pelo Rio Grande do Sul, né, na equipe do São José durante 2 anos, passa pelo Deportivo. O Deportivo ele vem para Anápolis na temporada de 2021, onde faz 4 partidas e nenhum gol. Nessa oportunidade, ele vem a pedido do Luiz Carlos Vinck, né, quando o Vinck veio, e é um jogador que entrava muito no segundo tempo. Então é complicado a gente avaliar pelos poucos minutos que jogou no Anápolis. Mas aqui a gente vê que é um jogador de um bom cabeceio, né, um jogador que consegue se posicionar bem e consegue proteger bem a bola, né? Do Anápolis ele vai para o Red Bull Bragantino Sub-23. Após o Red Bull Bragantino Sub-23, ele vem para o. Ele joga 9 partidas no 23, passa pelo Red Bull Bragantino Profissional, jogando 3 partidas. Depois disso, ele é emprestado para o Red Bull Brasil, onde joga 3 partidas, né? Logo em diante, no final de 2022, ele joga 5 partidas pelo Red Bull Bragantino Sub-23. E agora, né, ele vem emprestado para Anápolis para ser um dos nossos centroavantes, onde a gente conta muito com ele, espera gols, espera, né, muita motivação do nosso queridão aí, Gonzalo, para que ele faça os tão festejados gols, né, não, Gonzalão? Outro centroavante que está treinando, né, e já está no elenco do Anápolis, né, participando com muita vontade, né, um centroavante que vem destacando é o Gustavo. O Gustavo que fez sua base no Sampaio Correia, né, de 2015 a 2016.
passou pelo Fluminense de Feira de Santana, Marmoré e Real Noroeste, passou pelo Barcelona de Ilhéus, né? Em 2011 ele joga no Deportiva Ferroviária fazendo 3 gols, jogando 11 partidas. Depois ele passa pela Inter de Lages. Logo após, em 2021, ele vai para Rio Branco, Espírito Santo. Passa pelo Icasa, fazendo 3 gols em 14 partidas. Né? Logo após, né, o Icasa, ele joga a segunda divisão do Brasileirão pelo Ferroviário, jogando 8 partidas. Logo em diante, ele vem para o Garibaldi do Rio Grande do Sul, né, jogando 7 partidas e fazendo um gol. É um centroavante, 1,87 m, né? Bom, tem um bom chute, né? De 25 anos. Gustavo Barbosa Santos, com 80 quilos, um jogador ambidestro. Então ele consegue bater bem com as duas pernas, né? E também tem uma boa mobilidade. Então um jogador interessante. Eu acho ele muito parecido com aquele Marcão, né? Que jogou no Atlético Goianiense, que recentemente estava no Brasiliense. Então eu acho que é um jogador muito interessante, que pode somar bastante a nossa equipe aí do Anápolis, né? Onde a gente espera bastante aí do grandalhão aí, Gustavo, Gustavão, né? Vamos honrar essa camisa do Galo aí, que nós precisamos de acerto ali no ataque. Outro atleta é um recém-chegado aqui no Anápolis, que é o jovem Vandinho. Vandinho, que é um jogador já conhecido aqui da cidade de Anápolis, né? Ele veio no começo do ano, jogou no Anápolis. E a carreira dele é a seguinte, ó, iniciou sua carreira em 2016 na equipe do São José do Rio Grande do Sul, jogando de 16 até 2019, sempre jogando, né? Destaca a temporada de 2014, onde ele jogou 15 jogos. Após, né, ele passa pelo Avenida, continua no futebol gaúcho, né? Jogando 2 jogos, passa pelo Ipatinga também, apenas 2, passa pelo Carlos Renault, que eu não sei onde é, joga 2021 pela Nova Mutum, né, do Mato Grosso, onde ele joga 28 jogos, fazendo 5 gols, né, inclusive ele joga Copa Verde pelo Nova Mutum. Ano passado ele vem para o Anápolis, né, joga 12 jogos e faz 2 gols, né, com esses 12 jogos, né. Logo após o Goianão ele vai para o Grêmio, jogando 5 jogos, fazendo um gol. E por último, agora, após a Série D, ele estava jogando a Copa Gaúcha pela equipe do Glória, né? Onde ele fez 6 jogos. É um jogador de velocidade, né? Hoje ele tem 24 anos, se eu não me engano, ele tem média de 1,74 m, 75 m, um jogador rápido, franzino, né? Porém, é um jogador interessante também, né? Após a saída de alguns atletas, né? Eu acho que o Vandinho é um bom nome, né? Que vem para somar também e a gente espera bastante dele. Um jogador bom para o elenco, né? Vamos ver o que podemos esperar do jovem Vandinho. Para reforçar o nosso galo aqui, chegou semana passada o jogador atacante que joga como centroavante, como ponta esquerda, como segundo atacante, o grande Tito, né? O jogador chamado Washington Luiz Gomes da Silva, conhecido como Tito, um jogador de 36 anos, ou seja, já veterano, onde tem uma vasta carreira no futebol, né? A gente pode citar algumas equipes de médio porte onde ele jogou: o Uberaba, Taguaitinga, Rio Branco, São Paulo, né? Bragantino, Guarani de Minas, Caixa Catalão, Roveria da Ucrânia, Guarani de Minas, Gurupi, Craque, Sertãozinho, Caldense, Sertãozinho de Novo Horizonte, Piracicaba, Sertãozinho, Uberaba, Deportivo Brasil, Avenida ABC. Vamos lá por último. Lá em 2020 ele estava no Ferroviário, jogou 12 jogos. 7 jogos ele fez em São Bernardo e 2 jogos pelo Costa Rica. Em 2021 ele joga 13 jogos pelo Deportivo Brasil e 15 jogos pelo Avenida. Ano passado, 2022, ele joga 9 jogos pelo Nacional de São Paulo e também passa pelo Democrata, né, sendo campeão, se eu não me engano, do Campeonato Mineiro da segunda divisão, atuando 18 jogos, fazendo 3 gols. É um jogador de força, né, e velocidade, apesar de ser veterano, eu vi os treinos dele. É um jogador bastante interessante mesmo, que consegue arrematar bem, né, os seus chutes, tem uma certa habilidade. Então é um jogador que eu creio que é um jogador que a gente não tinha no elenco, que pode somar bastante para o nosso Galo. Ele pode jogar pelas beiradas ou como centroavante. É um jogador que tem muito recurso e a gente espera que o veterano aí, Tito, né, pode fazer muita alegria da torcida tricolor aí. Outro jogador importante que tem participado dos treinamentos lá no Anápolis é o atleta Igor Cássio. Igor Cássio, que é um atacante, um centroavante,
que tem uma grande experiência no futebol, apesar de ser jovem, um jogador de 24 anos, né, 1,84 m, que chegou ano passado no Anápolis, porém ele sofre uma contusão no joelho a partir do segundo jogo que ele joga aqui. Então ele fica todo ano parado, passando por esse processo, né, de cura, de tratamento sobre esse joelho, e a gente espera bastante dele. Não sei se a diretoria, né, está contando com ele, mas pelo que eu entendo, pelo que eu tenho notado, o Vink, né, deve querer utilizá-lo, né, que deve querer aproveitá-lo, porque ele é um atleta que tem participado de todos os treinos do Anápolis, né? Está passando por esse processo de transição, então ele já está participando dos treinos normais. Então é um jogador importante, é um jogador de muita experiência, passou pelo Botafogo, fez gol em clássico, Botafogo e Vasco, jogou no time principal do Botafogo. Após o Botafogo, em 2020, ele vai para o Porto, jogando na segunda divisão do Campeonato Português. Né? Do Campeonato Português ele vem para Tombense, jogando a Série B do Brasileiro, e agora vem para o Anápolis. A gente espera que a diretoria, né, concretize esse contrato, né, continue esse empréstimo, né, e que ele entregue muitos gols aí com a camisa do Galo. Valeu, galera. Muito obrigado pela força e paciência. Esse é o elenco do Anápolis. Em breve, o que estiver acontecendo no CT, tem passado para você aqui. Um abraço, vamos com Deus e tamo junto.